As outras eu já coloquei tudo. Não, então, as outras, beleza. Quero saber essa e a de sexta, no caso. Final de semana eu coloco. Beleza. Ele está demorando muito para subir. Agora, assim, coisa de uma noite inteirinha. Então, se eu atrasar um tiquinho, já atrasa um dia. Mas eu coloco para vocês. Beleza. A matemática usa e o que a turma da engenharia gosta de usar, né? Não que matemática não use T, usa bastante às vezes. Mas a turma da engenharia gosta muito do T para representar um tempo. Em várias situações, esse T está ligado com o tempo. Então, nós vamos passar, vocês verão que essa letrinha aqui, por exemplo, ela vai ser usada para representar a frequência fundamental. Fzinho é 1 dividido por T. É o inverso do período, o inverso multiplicativo do período. E esse ômega zero aqui nós vamos usar para representar a frequência angular, que é 2π, na verdade, dividido por T. Então, por aqui você pode até ver que tem uma relação entre essas duas medidas de frequência. Vocês vão trabalhar com elas o tempo todo, né? Se você pegar aqui, 2π multiplicado por 1 sobre T, com 1 sobre T é F, fica assim, que a frequência angular é 2π multiplicado pela frequência fundamental. Então, a gente vai começar a trabalhar nesse mundo aqui. Inclusive, o material que nós vamos passar a utilizar é aquele livro da capa marrom, Os Sinais e Sistemas. Esse livro já tem lá no ambiente virtual, ele no Google Livros, ele tem uma boa parte dele está disponibilizado lá. Eu incorporei lá para vocês. E essa parte que nós vamos utilizar é uma parte que está aberta. Então você pode ver lá. Aqui eu vou explicar, isso aqui é em cima do período. Aí, aqui entra aquela como é que eu posso dizer? Lembra que eu falei com vocês na aula passada que a gente estava preso ao intervalo simétrico à origem? De -2 a 2, -5 a 5. Aí eu falei com vocês que se fosse de 3 a 7, aí eu teria... Bom, como é que eu resolvo isso? Então aqui seria de 3 a 7. Isso aqui é em cima do período. Bom, mas vamos falar aqui sobre isso aqui. Isso aqui é o que nós já vimos. Vocês viram que é uma conteúdo danada, né? Cálculo 2. É uma revisão do cálculo 2 aqui, pelo menos, dessa parte aí de integração por partes. Então, tem um monte de continha para fazer aqui. Então, eu preciso de que, nesse momento aqui, eu tinha uma função seccionalmente diferenciada, vou diferenciar por partes, né? Pedaços assim separados, a função é diferenciável. E eu mostrei não, nós não demonstramos isso aqui não, né? Eu informei a vocês de que se esse ponto aqui fosse um ponto, né, onde a função ela não é um ponto de descontinuidade, é aquele ponto onde a função é regular, bonitinha. Então, esse ponto é o limite dessa série aqui. Né? Eu tenho um A0 dividido por 2, mais o somatório de n igual a 1 até infinito, dessa soma aqui, uma combinação de cossenos e senos. E esse A0 é 1 sobre L integral em cima do intervalo menos LL, o AN é 1 sobre L em cima do intervalo menos LL de f de x vezes o cosseno, aqui f de x vezes seno. Chegando até aí, e para resolver esses problemas aqui, falamos até do que acontece quando a função for par, quando a função for ímpar, e aí vocês viram que fica bem mais simples, né? Quando a função é ímpar, inclusive, só fica um deles, ó. Ímpar com par dá ímpar, esse aqui só fica o BN. Quando a função é ímpar, esse dá 0, esse dá 0. Quando a função é par, esse aqui dá 0, fica só desses dois aqui. E você tem a opção de, caso você esteja com o sinal direito, por exemplo, você tem a opção de escrever o sinal como soma de seno, como soma de cossenos, bastando para isso você considerar, né, a extensão dele ali para o lado esquerdo, de forma a ser par ou ímpar. Nós já conversamos sobre isso. Agora, eu vou mostrar a vocês uma versão um pouco mais geral, né? Você veja que aqui o intervalo vai de -0 até L, mas eu poderia ter uma função definida no intervalo 1, 3, e depois eu repetiria, desse intervalo 1, 3, eu repetiria para um lado e para o outro aqui. Eu teria uma função periódica de 1 até 3, eu teria o meu período fundamental, seria aqui, ó, vai de 1 até 3, 3 menos 1, 2, né? 2 seria o tamanho do meu período fundamental.
Então, aqui tem algumas coisinhas também que começarão a aparecer aqui. São esses dois tipos de frequência. A primeira frequência é chamada de frequência fundamental, não é? Então, ela é medida em Hertz e você chega até ela apenas invertendo o tamanho do período, né? O tamanho do período. No caso dessa frequência fundamental aí, o que você olha é o seguinte: vamos supor que aqui é tempo, por isso até que vocês verão que nós passaremos mais a usar o t. Aqui você tem o 0 e aqui você tem o 1. O que você vai procurar saber aqui é o seguinte: quantas vezes é que o período, né, ele é completado nesse intervalo 0,1. Então você imagina aqui que você tem uma onda que faça assim, uma vez, duas vezes, né? Então aqui você tem o período aqui seria esse aqui, ó. Tem um t aqui e depois tem dois t's. Então você tem o seguinte, que o período ele acontece duas vezes no intervalo 0,1. Então eu preciso de duas vezes o t para dar 1. Ok? Então, duas vezes o t para dar 1. Eu digo que a frequência aqui é 2 Hz. São dois desses ciclozinhos aqui no intervalo que vai de 0 até 1. Então você poderia ter assim, ó. Você poderia ter aqui uma coisa assim, 1, depois 2, depois 3, faz de quanto teve isso aqui? 4. Então, cada um desses aqui, ó, seria um T. A frequência aqui é 4. 4 por quê? Porque esse ciclozinho aqui, ele fechou 4 vezes aqui dentro desse intervalo de 0 até 1. Então, você precisa aqui de 4 desses T's aqui, ó. Vem até aqui o outro, né? Depois o outro vem até aqui assim, depois vem até aqui assim, ó. T aqui, T aqui, T aqui. São 4 períodos completos no intervalo de 0 até 1. Então você diz aqui o seguinte, que eu preciso de 4t para eu obter 1 como resposta. Então aqui, por exemplo, eu digo que a frequência aqui é 2. Como é que eu chego no 2 aqui? Ó, então 2 é igual a 1 dividido por t. Aqui nesse azulzinho a frequência foi 4. Como é que eu chego até o 4? Então eu posso colocar 4 é 1 sobre t de novo. Então nesse caso aqui, a frequência que a gente vai usar mais a letra F para representar ela, a frequência é 1 sobre t. E quando alguém fala com você de frequência, lembra que tem duas. Tem a frequência angular e tem a frequência fundamental. A frequência fundamental é apenas o inverso do período fundamental. Inverteu ele, você tem a frequência. Aí você tem quantos ciclos por segundo que você tem aqui, que você tem no intervalo 0,1. Então a frequência fundamental, ciclos por segundo. A outra frequência é quando esse 1, na verdade, é 2π radianos. 2π radianos. Aí você tem a mesma coisa acontecendo aqui. Quantos desses t's que você tem para interar 2π? Aí ficaria assim, ó, 2 vezes t igual a 2π. 4 vezes t igual a 2π. Aí a frequência vai ser 2π dividido por t, que é isso que foi colocado aqui. 2π dividido por t. 2π dividido por t dá então a frequência que nós vamos usar esse ômega 0 para representar ela, que é chamada de frequência angular. E esse 1 sobre t dá uma frequência que nós usaremos a letra F normalmente para representar ela, e esse 1 sobre t é a frequência fundamental. Ok? Bom, aí nós podemos colocar uma versão um pouco mais robusta aí da série de Fourier, onde nós colocamos isso aqui, a série em função dessas frequências. Vocês encontrarão elas tanto em função da frequência fundamental, essa aqui é a angular, né? Quanto da frequência angular, quanto da fundamental. Para você mudar de uma para outra, é muito simples, desde que você tenha entendido como é que as duas se relacionam. Você pode muito bem pegar a série de Fourier e mudar o jeito dela escrever. Você sair da frequência angular e ir para a frequência fundamental.
Então, para você fazer isso, o que é necessário? É só você lembrar o seguinte, o ômega zero, eu já escrevi isso aqui uma vez, é 2π dividido por t, então isso aqui implica que o ômega zero é 2π multiplicado por 1 sobre tζ. Esse 1 sobre tζ aqui, ele é a frequência fundamental. Então você pode pegar esse ômega zero aqui e colocar assim, 2π vezes f. Então, não se esqueça disso. Então, onde tem esse ômega zero, ficaria 2πf. Aí você teria tudo em função de Hertz, né? Que é a medida usada aqui para representar a frequência fundamental. Frequência fundamental. Bom, agora, por que essa aqui é um caso geral daquela de lá? Observe aqui o seguinte, ó. Presta bem atenção. Eu vou mostrar a você. Qual que é a maneira da aula? Só as histórias. Na aula passada eu fiz só um exemplo. Eu fiz um exemplo de série de Fourier. Eu fiz só um exercício, na verdade, de série de Fourier. Depois eu falei sobre o que acontece com os coeficientes de Fourier se a função for ímpar ou se for par. Foi isso que eu falei. Agora você foi ele ou não? Agora nós vamos falar sobre a série complexa de Fourier, a representação complexa da série de Fourier. É isso que nós vamos falar. Bom, aí olha só para isso aqui, ó. Como é que eu mostro que esse aqui é um caso particular daquele ali? Basta você reparar o seguinte, aqui, esse 2L aqui, na verdade, ele vem aqui de menos L até L. O intervalo vai de menos L até L. E o período, deixa eu pegar um pincel colorido aqui. O período aqui, o T maiúsculo, o T grande, é o tamanho dele aqui, o período 2L. Ok? Então, você pode ver o seguinte, ó, você pode colocar aqui, ó, multiplica por 2 embaixo, multiplica por 2 em cima, você vai ficar com 2 dividido por 2L. Mas 2L é T, então ficou 2 dividido por T, que é justamente esse que está aqui, ó, 2 dividido por T. Tá vendo? Onde tinha 1 dividido por L, vai ficar tudo 2 dividido por T. E aqui você estava integrando em cima do intervalo menos L e L. Ali você está integrando em cima de um intervalo qualquer de comprimento T, né? Você pode integrar tanto de menos 2 até 2, quanto de 0 até 4, quanto de 6 até 10, desde que o comprimento nesse exemplo que eu estou dando seja 4, tá valendo. Então, ao invés de integrar de menos L até L, você vai integrar, não vai ser assim de menos L até L, você vai integrar em cima do intervalo, do tamanho dele. Você pega o intervalo do tamanho do seu período fundamental. Se o intervalo tiver tamanho 5, você pode pegar, por exemplo, de menos 2,5 até mais 2,5. Você pode pegar de 0 a 5. Você pode pegar de 5 a 10, enfim. Você então vê que aqui você está em um caso mais geral. E esse termozinho aqui, n, pi, x sobre L, observe que nós podemos fazer isso aqui, ó, cosseno de n, pi, x sobre L. Observe como é que eu faço aparecer aqui a frequência angular. Basta multiplicar por 2 aqui em cima, por 2 aqui embaixo. Aí vai ficar assim, ó, cosseno de n, ó, 2π dividido por t. 2π dividido por t grande, vezes x, 2π dividido por t grande é justamente o ômega zero. Vai ficar cosseno de n, ômega zero x, que é esse que está aqui. Então, essa aqui é uma versão desse aqui, só que um pouco mais genérica. Você não fica preso a um intervalo simétrico, você pode fazer de 1 a 3, por exemplo. Ok? Bom, aí que você já viu que eu posso escrever a série nesse formato, não se esqueça que aqui está em termos da frequência angular, mas você pode colocar em termos da frequência fundamental também. Basta trocar o ômega zero por 2πf. E agora eu quero mostrar a vocês o seguinte, como que eu faço para transformar essa série Fourier aqui em uma série escrita em termos de números complexos. É isso que a gente que eu quero mostrar para vocês aqui na apresentação.
Deixa eu só abrir ela aqui. Eu preciso ligar e abrir. Quando você chama de u f de x é igual a 0 sobre 2 mais a soma de 1 até o infinito de a n cosseno mais bn seno. A soma seria umas integrais que você está fazendo ali embaixo. Cada um desses ANs aqui é uma integral. Perfeito, isso. Aí você substituiria ele, mas você tiraria o símbolo da soma e entraria como o valor vai ser encontrado Não, na a integral. soma continua aqui. Aham. É uma soma de integrais multiplicando o cosseno. Para cada... E veja bem, na verdade, primeiro a gente calcula isso aqui. Aí nós obtemos uma expressão que depende do n. Você vai encontrar n quadrado dividido por menos 1 elevado a n, por exemplo. Aí no lugar desse an aqui eu tiro e coloco n quadrado menos 1 elevado a n. Então o coeficiente aqui que será um número que vai variar de acordo com esse nzinho que está aqui. Para você calcular esse número, você tem que resolver essa integral. Então, olha só, vamos ver isso aqui. Nós vimos isso aqui agora, na verdade, né? Ó, ômega 0 é 2π dividido por t, t é o período fundamental. Aqui está a série de Fourier que eu acabei de escrever para vocês. Aqui está o A0, o AN e o BN do jeitinho que eu escrevi para vocês está aí. Então eu quero fazer uma transformação, eu quero levar isso aqui lá para a forma complexa, eu quero ver o que vai ficar lá. Eu já comentei também com vocês isso aqui agorinha, a frequência fundamental, aquela que é medida em Hertz. O x e o y aqui é mais comum você usar para representar funções, x de t, y de t, a de t, a turma gosta muito dessas letras. Então, a letrinha F ela passa a ser usada mais para representar frequência. O que mais? Em muitos fenômenos físicos, a variável de interesse é o tempo, daí a turma gosta mais de usar o t como variável independente. Também já comentei isso aqui com vocês, comentei isso aqui hoje. Agora é o seguinte, está repetindo isso aqui? Vamos lembrar de uma coisinha que nós já vimos? Como é que eu escrevo? Já falei isso aqui com vocês? Não lembro se eu falei não. Não, vou falar com vocês então isso aqui antes. Ó, como é que eu escrevo o cosseno em termos de uma exponencial complexa? Cosseno é o da coisa, é e elevado a j coisa, mais e elevado a menos j coisa, dividido por 2. E o seno da coisa é o e elevado a j coisa, menos o e elevado a menos j coisa, dividido por 2j. Eu vou mostrar para vocês no cantinho ali, porque disso aí, vocês verão que é bem simplesinho, bem tranquilo. Ninguém precisa ficar, como é que eu vou lembrar disso? Você fabrica na hora. Vamos ver aqui. Não dá para ver nada assim, né? De onde é que vem isso? Eu quero na verdade, pegar o seno e o cosseno e escrever em termos de uma exponencial complexa. Então, eu sei lá do começo do curso, quando nós mexemos com números complexos, que vale isso aqui, né? Que é elevado a j vezes coisa, isso aqui não era cosseno da coisa mais j vezes o seno da coisa, não era assim? Nós aprendemos isso lá no começo. Daqui eu posso pensar também que seria e elevado a menos j coisa. Esse menos j coisa seria assim, ó, j multiplicado por menos coisa. Aí o que você vai fazer? Onde tem quadradinho aqui, você vai colocar menos coisa, vai ficar cosseno de menos coisa mais j vezes o seno de menos coisa. Agora, cosseno é uma função par. Se cosseno é uma função par, isso aqui vai subindo, não é isso? Desaparece. Seno é função ímpar, então isso aqui vem cá para fora. Então eu fiquei tendo assim, que é elevado a menos j vezes seja lá o que for aqui, ficará cosseno da coisa menos j vezes o seno da coisa. E por outro lado, e elevado a j coisa é o cosseno da coisa mais j vezes o seno da coisa. Se eu pegar esses dois aqui e adicionar,
Concorda que esse aqui vai cancelar com esse? Vai sumir, não vai? Então vai ficar assim, ó, E elevado a menos J coisa, mais E elevado a J coisa, é 2 vezes o cosseno da coisa. De onde eu tiro aqui agora que o cosseno da coisa, olha só, vai passar esse 2 dividindo, vamos colocar o positivo primeiro, vai ficar E elevado a J coisa, mais E elevado a menos J coisa, dividido por 2, que é o que vocês viram no slide ali há poucos instantes. E por outro lado, se ao invés de você adicionar, você subtrair, você vai subtrair essa segunda da primeira. Aí se você subtrair esse menos esse, sumiu. Se você subtrair esse desse, aí esse aqui menos, o outro menos vai ficar mais. Aí vai ficar assim, ó, E elevado a J coisa menos E elevado a menos J coisa é igual a 2J vezes o seno da coisa. De onde eu tiro que o seno da coisa é o E elevado a J coisa menos o E elevado a menos J coisa dividido por 2J. Então está aqui, ó. Simples, até mandar parar. Então eu tenho o cosseno e o seno escrito em termos de exponenciais complexas. Eu tenho o seno e o cosseno escrito em termos de exponenciais complexas. Agora, vamos ver o que nós conseguimos fazer a partir daí, do seno e do cosseno exponenciais complexas. Então, se é desse jeito, talvez vocês concordem. Cosseno da coisa, a minha coisa aqui agora é o n ômega 0 t. Vai ficar assim, E elevado a J coisa, mais E elevado a menos J coisa dividido por 2. É o cosseno. E também agora o seno. Vai ficar E elevado a J coisa, menos E elevado a menos J coisa dividido por 2J. Então, eu tenho o seno e o cosseno aqui da série de Fourier. Né? Esse cosseno e esse seno da série de Fourier, eu tenho ele aqui. Vamos ver então. O que vai acontecer a partir daí? Vamos devagarzinho aqui. Aqui eu peguei e passei aquele A0 sobre 2 para a esquerda. Aí ficou x de t menos A0 sobre 2. Aqui é o que eu somatório que estava lá. O que eu fiz aqui? Eu peguei e nesse caso aqui, eu troquei o cosseno pela forma complexa dele. Tá? Aqui o cosseno é isso aqui. E aqui também eu troquei o seno pela forma complexa dele. Troquei. Próximo passo, eu peguei esse 2 aqui e coloquei debaixo do AN. Eu posso fazer isso. A mesma coisa que eu peguei esse 2J e coloquei debaixo do BN. Foi só isso que foi feito. Próximo passo, eu peguei e distribuí. Né? Lá também eu distribuí. Aí apareceram aqui 4 parcelas. Vê se você entendeu e depois você pode fazer duas coisas. Primeiro pegar essa apresentação. Depois ver de novo esse vídeo. Ver passo a passo. Vou distribuir aqui, ficou desse jeito. Mas gente, escrevendo tudo isso demora um tanto que vai demorar. Pois bem, depois que eu fiz a distribuição, agora eu vou evidenciar algumas coisas. Eu vou evidenciar aqui em verde o que tem expoente que não tem número negativo. Ó. EJN ômega 0T. EJN ômega 0T. E vou colocar em azul o que tem um sinal de menos à esquerda do J. Depois de fazer isso, eu coloquei os verdes juntos e os azuis juntos. Isso é só manipulação. Eu coloquei quem tem sinal positivo à esquerda do J junto com quem tem sinal positivo à esquerda do J. Quem tem sinal negativo com quem tem sinal negativo. Depois de fazer isso, eu reparo que esse que está em verde, eu posso colocar ele em evidência. O que está em azul ali, eu também posso colocar ele em evidência. Aí eu fico tendo AN sobre 2 mais BN sobre 2J. Ok? Isso aqui para eu ir variando de 1 tem feito. Bom, aqui eu repeti, para você poder não perder o raciocínio. Eu repeti o que estava ali na página anterior. Agora eu coloquei 2 somatórios, né? Eu estou em uma situação que a série, essa série é convergente, converge para f de x menos A0 sobre 2. Então,
posso fazer isso, porque essas duas séries aqui, elas são séries convergentes. Beleza, separei em duas séries. E depois, aqui que vem a sacada, olha aqui. Esse menos n que está aparecendo aqui do lado direito, eu vou dar um nome de K para ele, vou chamar ele de K. Então, onde tem menos n, eu vou colocar K. O que eu tenho que analisar aqui? Esse AN aqui, porque vai ficar, ó, no lugar do N vai ficar menos K, né? Você vai tirar o N e vai colocar menos K. Então, aqui vai ficar A menos K e aqui vai ficar B menos K. Tem que fazer essa análise, porque onde tem esse Nzinho aqui, esse menos N, vai virar K. O que vai acontecer a partir daí, então? Veja bem, olha só, o que eu coloquei em amarelo foi só eu tirei o N, no lugar do N, coloquei menos K. Olha aqui, ó, passo o menos para cá, o N vale menos K. Então ficou assim, amarelinho, né? Tudo bonitinho aí. Bom, eu devo repetir essa linha aqui no próximo. Olha lá, repetir. E agora eu vou olhar o que é o A menos K. Esse que está aqui. O A menos K, ele é essa integral aqui. Olha, a definição do AN não era xt cosseno n ômega 0t? Então, no lugar do n agora é menos k. Aí vai ficar cosseno menos k ômega 0t. Ué, mas a função cosseno não é função par? A função par, então, cosseno de menos k, esse menos desaparece. E a expressão que você passou a ter aqui é o AK. É o AK, ou seja, o A menos K é a mesma coisa que AK. Então, esse A menos K aqui eu posso tirar ele e colocar simplesmente AK. Não vai sofrer mudança nenhuma aí. E por outro lado, quando eu olhar lá para o B menos K é você fazer o quê? Lá na expressão do BN você vai tirar o N e vai colocar menos K. Vai ficar bem aqui, assim. A função seno é ímpar. Esse menos pode sair, senão vai parecer K aqui fora. Olha aqui, ó. K aqui fora. E essa que sobrou aqui é justamente o BK. Então, olha só. Esse B menos K que está aqui, ele é menos BK, esse vermelhinho aqui. Então, na próxima linha aqui, eu repeti a primeira. Aqui não tem nada demais acontecendo. Na segunda, eu só troquei aqui. Coloquei o AK e coloquei o menos BK. Aí menos com menos dá mais. O restante continua tudo igual. É para você só acompanhar. E depois disso, eu estou bem aqui, né? Estou nessa situação aqui. Você veja que isso aqui é só o indexador. É só o indexador, é só o índice que vai variando. Ô, professor. Oi. Não entendi porque ficou menos infinito. Ah, sim, eu te explico. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui na mudança de variável. Aqui o n não tendia a mais infinito? Sim. Se esse n tender a mais infinito, o menos n tende aonde? Menos infinito. Menos infinito. Então, aqui vai para menos infinito. O limite vai passar a ser menos infinito. Muito bem. Vamos voltar aqui. Olha só, o que eu estou comentando aqui. Esse k igual a n, esse k aqui é só o indexador. Você pode colocar a letra que você quiser. R variando de menos 1 até menos infinito. Aí fica AR, BR, AR, BR, E elevado a JR. E por que não colocar o K igual a N, colocar o indexador igual a esse outro aqui? Ele é só o índice que vai ser mudado. Então você vai voltar aquele índice lá, vai chamar ele de N. Então você fica tendo assim, N variando de menos 1 até menos infinito, AN sobre 2, BN sobre 2J, E elevado a J, N, ômega 0, T. E aí você vê assim que parece que foi feito uma coisa assim, por Deus, né? Mas é sério, olha aqui. Você vê que a expressão que está do lado de cá, no primeiro somatório, é idêntica à expressão que está do lado de cá agora no segundo somatório. E aqui o n vai de 1 até mais infinito, e aqui o n vai de menos 1 até menos infinito. Eu posso colocar isso tudo junto, tudo em um símbolo só.
Eu posso colocar aqui então o n indo de menos infinito até mais infinito. Olha que bacana. Você não tinha visto um somatório desse ainda, né? Você só tinha visto assim de 0 a infinito, de 1 a infinito. Esse aqui é de menos infinito até mais infinito. É um negócio até um pouco difícil de você, se você parar para pensar bem, é igual você pensar assim, em alguém que nunca vai morrer. Você consegue imaginar um imortal, não consegue imaginar? Agora tenta imaginar alguém que nunca nasceu. Fica um pouco mais difícil, fica. Você não tem um valor inicial para o n vai para menos infinito. Ele nunca nasceu e nunca morreu. Pois então, mas observe que aqui nessa passagem aqui o n vai de 1 até infinito e de menos 1 até menos infinito, você observa que o n igual a 0 não foi contemplado. E é por isso que ele está sendo retirado aqui. Você tem esse somatório aqui, ó. Você tem esse somatório, mas para o n diferente de 0. Agora, gente, escuta aqui um negócio. O que é que eu vou pegar esse coeficiente aqui, ó, e vou chamar ele de xN. Eu vou usar essa notação mais em função do livro que nós vamos trabalhar, né? O livro Sinais e Sistemas traz essa notação. Mas há outras literaturas que você vai encontrar um CN aqui. Não importa, é o coeficiente da forma complexa. O coeficiente Fourier da forma complexa. Então veja, aquele xn lá, entenda, aquele xn é isso que está colocado aqui à esquerda. E a mim me interessa muito quem é aquele xn. Me interessa muito. Então eu vou analisar agora esse xn aqui, que é dado por essa expressão aqui, a n sobre 2 mais bn sobre 2j. Vamos olhar mais de perto esse xn. Vamos ver o seguinte. Vamos aqui as manipulações. Eu coloquei o máximo de detalhes aqui, que é para você ser capaz de, sozinho, entender o que está acontecendo aqui. Então eu sei que o xN é a n sobre 2 mais bn sobre 2j. Aqui eu separei, coloquei um meio separadinho, né? Coloquei 1 sobre 2j separadinho também. Ficou a n e o bn. Agora vamos lá. O AN é isso que eu estou colocando aqui, ó. Essa parte que eu poderia ter colocado de outra cor, né? O AN é isso aqui. Aqui tem 1 sobre 2j. E esse que está branco aqui, ó, 2 sobre t, isso aqui é o BN. É só você reparar do nosso AN e o nosso BN de antes lá. O que eu fiz aqui? Eu vou multiplicar por j em cima, vou multiplicar por j embaixo. É o que está de amarelinho aí. É o que eu estou multiplicando. Aí esse j vezes esse j dá j ao quadrado, que dá menos 1. Vai aparecer um menos bem aqui. Você pode fazer essa multiplicação aí nessa soma? Amarelinha? Sim, desde que eu multiplique o numerador e o denominador. É uma propriedade de fração. Mas uma fração. Soma? Não, a soma está à esquerda. Eu estou multiplicando só aqui, ó, nesse miolinho aqui. Isso aqui, ó, esquece o restante. Tá, eu posso separar. Só essa fraçãozinha, uma fraçãozinha separada. Aí, olha só, esse 2 com esse t grande que apareceu aqui, o 2 não, perdão. O 2, na verdade, esse 2 aqui vai cancelar com esse 2. Esse j vezes j dá menos 1. Aí ficou j dividido por t grande. Esse aqui também, ó, esse 2 com esse 2 cancelou. Ficou 1 sobre t. Vamos ver agora o que vai aparecer. Geralmente eu repito ali em cima, né, para você poder acompanhar. J vezes J menos 1 mesmo. É, J vezes J menos 1 aqui, ó. J vezes J menos 1. Aí mais com menos, menos. Vai aparecer o menos bem aqui. Olha lá, o menos aqui agora. Agora, feito isso, o que nós vamos fazer aqui agora? Olha só. Eu peguei 1 sobre t e coloquei em evidência. Coloquei lá fora, 1 sobre t. 1 sobre t eu coloquei lá fora. Agora o próximo passo. Eu vou colocar uma integral só para todo mundo. Então ficou a integral disso aqui tudo. Bom, mas aí eu posso colocar o x de t em evidência. Se eu colocar o x de t em evidência, vai ficar só isso aqui dentro, ó. Ora, mas isso aqui você não percebe alguma coisa aqui? Aquela parada que você botou aí. Aquela paradinha ali, né? Do E elevado a J vezes a coisa ou a menos coisa. Quando tem um menos aqui, é E elevado a J menos, né?
Porque aqui, o menos você pode colocar ele no cosseno aqui que não interfere em nada. E esse menos aqui pode entrar aqui como argumento do seno. Aí você fica diante disso. Então você veja que aquele xk que eu acabei de tirar ali anteriormente, aquele xk é na verdade essa integral. Olha as duas para você ver. Eu tinha, antes, né, eu tinha esse somatório, aí eu transformei nessa parte aqui, que eu chamei de xm. Agora eu acabei de concluir que esse xm, esse que aparece bem aqui, ele é calculado através dessa integral. Basiquíssima. Resumindo, então no lugar daquele somatório que eu tinha envolvendo cossenos e seno, aí eu fico tendo agora um somatório envolvendo exponencial complexa. E esse xn que está aparecendo aqui, ele é calculado usando essa integralzinha aqui. O problema é que você está vendo aqui que o n é diferente de zero, que o n igual a zero ele é feito separadamente. Bom seria se eu pudesse juntar isso aqui, né? Bom seria se eu pudesse juntar isso aqui. Agora observe bem, o que é o A0? O A0 é só você voltar e olhar na definição lá. Nós chamamos de A0 isso aqui, 2 dividido por t, a integral de x de t. Eu queria colocar o A0 nesse formato aqui, ó, de modo que quando eu fizesse o n igual a zero, eu tivesse essa expressão aqui, A0 sobre 2. Aí seria a perfeição, né? Vamos ver. Pois é, olha aqui para você ver, ó, isso aqui eu posso escrever assim, ou não posso? Eu posso colocar por minha conta E elevado a menos J 0, ômega 0, T, posso colocar isso? Pode, porque é 1. Porque isso aqui é 1, né? Isso que eu acabei de colocar aqui é 1. Não seria E elevado a menos 0? Ah tá, não, beleza. 0. Isso. Então, você veja que isso aqui esse xão aqui, ó. Se você fizer o n igual a 0 aqui, ó, aparece um 0 bem aqui. Eu quero que você repare o que vai acontecer. Ó. Ficou 1 sobre t, x de t. Vamos voltar aqui, ó. Eu estou bem aqui nessa de cá. Eu estou fazendo o n igual a 0. Se eu fizer o n igual a 0, vai aparecer um 0 bem aqui. Vai ficar 1 sobre t, olha lá. Olha lá. Ficou 1 sobre t e só isso aqui. Não, pois é. Pois é. Agora, veja bem, o que é o A0? O A0 é este de baixo aqui, ó. O A0 é 2 dividido por t e a integral. O que nós vamos fazer então? Esse carinha que apareceu aqui, ó, eu posso só multiplicar por 2 dividir por 2. Aí eu tenho esse azul aqui, ó. Esse azul aqui. Esse azul aqui é justamente o A0. Então veja que o xão aplicado no zero dá justamente um meio do A0. Qual xão? Esse xão aqui. Quer dizer que essa mesma expressão aqui, eu posso usar ela para gerar esse termo aqui, se eu fizer o n igual a 0. Então isso quer dizer que eu posso pegar essa que tinha aqui o A0 sobre 2 separado, e tinha uma restrição aqui, n diferente de 0, eu posso retirar ela e colocar simplesmente assim. Olha o tanto que ficou bonitinha. Ficou assim, tudo junto, ó, n de menos infinito até mais infinito, passando inclusive pelo zero. Inclusive pelo zero disso aqui juntinho. Viu como é que ficou bem redondinho? Olha aqui para você ver. E aqui você então nota o seguinte, ó. Repare. Se eu tiver aqui os coeficientes, eu tenho o sinal x de t. E se eu tenho o x de t, eu tenho os coeficientes. Eu tenho algo cíclico. Eu consigo então caracterizar um sinal através dos seus coeficientes. Se eu tiver informações sobre os coeficientes aqui e sobre a frequência, eu preciso conhecer a frequência, esse númerozinho aqui. E mais os coeficientes, eu consigo montar qualquer sinal a partir disso.
conhecendo a frequência e conhecendo também aqui os coeficientes. E se eu tenho o sinal junto com a frequência, eu tenho também como determinar os coeficientes. Então, você pode escolher, vai ter situações em que o sinal, você disse que aqui está no domínio do tempo, vai ter situações que o sinal no domínio do tempo é mais interessante de você trabalhar. E você terá situações que o sinal no domínio da frequência, que seria essa outra representação aqui, ela é mais fácil de você lidar, né? Quando você informa qual que é a frequência, quais são os coeficientes. Essas informações, elas são às vezes mais importantes do que o sinal propriamente dito. Mas o importante é você saber pegar um sinal, decompor e depois recompor. Você precisa fabricar esse sinal de novo. Então é isso, aqui está tudo muito simplesinho, né? Isso aí que foi feito. Essa apresentação está lá no ambiente virtual para vocês. Junto tem essa explicação que nós estamos gravando agora em vídeo. Não sei como é que vai ficar esse fundo preto aqui, mas vamos torcer para que fique bem. O livro que nós vamos estudar é esse livrinho aqui da capa marrom, Sinais e Sistemas, e esse livro do Simon Heiding e Barry Van Veen. Ele está desse jeito aqui. Ficou parecido com o que nós encontramos? Deixa eu ver. Nós encontramos com o N aqui. O nosso cálculo todinho foi com N. No livro você vai ver ele colocando um K. Mas não fique preso a essas diferenças, não é a mesma coisa. É só o índice que ele está usando para você poder, né, o XK, tá vendo? É só o índice aqui do somatório. Então, é isso assim, a série de Fourier complexa é isso. E depois eu vou falar com vocês no nosso próximo encontro sobre a questão de harmônicos, que essa decomposição ela é importante porque você consegue decompor um sinal em termos do que nós vamos chamar aqui de frequências, que são múltiplas da frequência fundamental ou da frequência angular. E essas frequências distintas aí, nós vamos chamar elas de harmônicos. Mas enfim, então agora vamos ver, nesse livro aqui, tem uma porção de exercício, mas tem muito mesmo. É para você fazer usando essa ideia aí. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, você vai se deparar com situações que ele vai querer saber assim, quem são os coeficientes da forma complexa. Aí você vê que os coeficientes da forma complexa aqui, você encontra eles resolvendo uma integral. Mas às vezes, poxa, mas fica muito demorado, muito cálculo para você fazer isso. Então, nós temos um outro jeito de encontrar esses coeficientes, que é por comparação, que é o nosso primeiro exercíciozinho, eu vou fazer com vocês, é esse por comparação. Depois a gente faz um outro onde nós temos que fazer esse cálculo aqui. E, gente, olha só. Gustavo, esse segundo método que você fez agora, no slide, eu não, assim, não entendi, assim, entendi os outros métodos, mas eu não entendi o porquê dele. Não, mas você já vai ter tempo ainda para ver o porquê. Nós vamos primeiro entender como é que a gente faz isso aqui matematicamente. E depois você vai ter a oportunidade de ver o porquê. Talvez eu comente com você aqui hoje mesmo uma aplicação para isso aqui. Então veja bem, se você vai usar aqui, nós aprendemos que vale isso aqui, né? Ó, que o x de t, ele é um somatório para k variando de menos infinito até mais infinito, de um xão de k vezes e elevado a j k ômega 0 t. Esse ômega 0 é o 2π dividido pelo t grande. E esse xão k, ele é 1 sobre t
e a integral em cima do t aqui, de x de t, foi isso que nós acabamos de ver. Deixa ele grande assim. 35. Pois bem, olha só, se você for olhar aqui para isso que nós colocamos aqui, isso que nós deduzimos, são poucas as vezes que eu faço demonstração, né, aqui com vocês. Mas essa aqui, como era bem bonitinha, é bem bonitinha também, eu fiz com vocês. É para não ficar um negócio assim, a série de Fourier complexa é assim, e você viu a clássica de outro jeito, e fica, cara, mas por que esse negócio? Né? Aí você viu a ligação entre elas. Agora é o seguinte, se você vai usar então essa fórmulazinha aqui, o que você precisa fazer? Primeira coisa, eu preciso saber qual é o período. Eu não tenho essa informação aqui. Alguém lembra como é que eu calculo o período de seno, cosseno? Alguém está lembrado? Não. É só pegar o 2π e dividir por esse número que fica aqui à esquerda. Ó. É só fazer isso aqui. Ó. Período é 2π dividido pelo númerozinho que está à esquerda do t, que é 3π dividido por 5. Então vai ficar aqui, conserva a primeira, que é 2π, multiplica pelo inverso a segunda, 5 dividido por 3π, aí cancela, vai ficar 2 vezes 5, 10 terços. Então veja, o período é 10 terços. Então, quanto que é a frequência angular? É 2π dividido por t, né? 2π dividido por t. Então, nesse caso aqui vai ficar assim, 2π dividido por 10 terços. Adivinha o que vai dar? Ó, 2π vezes 3 décimos. Aqui eu posso simplificar. Aqui 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá 5. E aí eu fiquei com 3π sobre 5. Tcharam! Acabou que a frequência fundamental, a frequência angular, fica sendo o númerozinho que está à esquerda aqui do t. Ficou sendo, né? Você verá que, no caso de você terá esse número aqui, esse mesmo númerozinho que está... Então, o ômega zero ficou sendo 3π sobre 5. Se eu colocar aqui, para calcular bem aqui, eu vou ter que resolver uma integral de uma exponencial por um cosseno. Vocês se lembram quantas vezes, o que você tem que fazer para resolver integral de exponencial por cosseno? Tem que usar a integração por partes duas vezes, a integral reaparece, e aí você isola ela como se fosse uma equação. Bom, mas nesse caso, em particular, nós conseguimos fazer isso aqui mais rapidamente. Se você lembrar de como é que o cosseno é escrito, como é que eu posso escrever cosseno em termos de exponencial complexa? Seria E elevado a J vezes o argumento, que é assim, 3π sobre 5 vezes t Mais π sobre 6. mais π sobre 6. Depois mais de novo, É elevado a menos j. menos j, 3π sobre 5t. 3π sobre 5 vezes t Mais π sobre 6. mais π sobre 6, divide por 2. Vou 2j separar por isso cento. aqui, não, só 2. O 2j é no centro. Isso. Vou separar isso aqui e vou separar isso aqui também. Vou transformar isso aqui num produto. Então isso aqui vai ficar assim, é 1/2, né? Ó, 1/2 de E elevado a J vezes 3π sobre 5 vezes t vezes E elevado a J π sobre 6. Aqui depois mais 1/2 E elevado a menos J
3π sobre 5 vezes t, vezes e elevado a menos j, π sobre 6. O 2 já dá aqui já. Agora, eu preciso escrever nesse formato aqui, ó, j, k, ômega 0, t. O ômega 0 é esse númerozinho que está aqui. Vamos colocar esse pessoal do lado de cá, ó, vai ficar assim, 1/2 de e elevado a j, π sobre 6, e elevado a j, ó, k, ômega 0, que é 3π sobre 5, coloca assim, mais 1/2, aqui de novo, ó, j, k, ômega 0, que é 3π sobre 5t. Anotei um. Hã? Peraí que eu vou te mostrar aqui, ó. E elevado a menos j, π sobre 6, e elevado a Como é que você vai dizer? Menos j. ó, j, k, ômega 0, que é 3π sobre 5 vezes t. Professor, mas não é menos j não aí também? Não, é aqui que você vai ter que descobrir, ó, quem é que deve ser o k aqui, para que essa expressão aqui fique igualzinha a essa. 1. E quando esse k é 1, aqui ó, quando esse k é 1, o que está à esquerda dele não é o x, 1. Então esse que está aqui é o x, 1. Quem é o k que você vai colocar aqui? De modo que j vezes esse k vezes 3π sobre 5t dê isso que está aqui. Menos 1. Professor, Mas tem que ser o mesmo carro. não, não tem que ser o mesmo de lá não. Poderia ser diferente. Então aqui o k tem que ser menos 1 para que isso aqui vire isso. Então esse aqui, ó, o número que fica à esquerda, ó, esse aqui é menos 1, aqui é x de menos 1. Então esse aqui é x de menos 1. professor, mas estando na cima, aí, não é menos j 3π sobre 5? Sim. Na de baixo só está j vezes 3π sobre 5. Se eu multiplicar por menos 1. Aí fica igual. Então a Mas pergunta é quando eu vou quem escrever é? na parte de baixo, tem que escrever só o j. É o j, porque você tem que comparar com essa forma aqui. J, K, ômega 0, T. O j sozinho, aí o K você tem que descobrir, o ômega 0, T. Isso aqui é por Eu comparação. só fiquei meio em dúvida porque no j, π sobre 6 você colocou menos, entendeu? Eu coloquei sim, é verdade. Mas é porque isso aqui vai fazer parte do coeficiente. Na verdade, a exponencial é essa que tem, que eu vou olhar, né? É essa que tem a variável. A outra é constante, ela vai fazer parte lá do x. Então, isso aí você vai então estar comparando, está fazendo uma coisa e comparando com o que está pronto lá. Você não está encontrando resolvendo uma integral. Você está encontrando comparando com isso aqui. E os demais x, hein? Então você tem aqui assim, ó, portanto, o xk, você encontrou que isso aqui dava 1/2 de e elevado a j π sobre 6. Se o k igual a 1, ele vale 1/2 de e elevado a menos j π sobre 6, se o k igual a menos 1. E ele vale 0 caso contrário. Então o sinal todinho ficou reduzido a isso aqui, ó. Como é que sabe Todinho. se vai ser zero se caso contrário? Porque você vai fazer uma comparação. Olha só. Escreva isso aqui, expande isso aqui. Vai vir assim de menos infinito até chegar assim, x menos 3 e elevado a j vezes jk ômega 0t mais x de menos 2. Você só achou que no k igual a 1 você tem alguma coisa, no k igual a menos 1 você tem alguma coisa. Mas se você juntar tudinho, dá o seu x de t original. O que tem que ter nas outras? Não é 0?
Se tiver alguma coisa diferente de zero, você adicionando, vai mudar o sinal. Olha só, você tem que, a soma sua todinha, essa que vai de menos infinito a mais infinito, tem que dar só essas duas parcelas. Essas duas parcelas aqui é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso. Se você colocar mais alguma coisa aqui, já não vai ser cosseno mais, vai ser uma outra coisa. Ah, tá, entendi. Aí vai fazer 0, 0, mais 0, mais 0, mais 0. Depois vai chegar uma hora que vai ser mais esse, mais 0, mais 0, mais esse, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. Então veja bem, se você vai usar aqui, nós aprendemos que vale isso aqui, né? Ó, que o x de t, ele é um somatório para k variando de menos infinito até mais infinito, de um xão de k vezes e elevado a j k ômega 0t. Esse ômega 0 é o 2π dividido pelo t grande. E esse xão k, ele é 1 sobre t, e a integral é em cima do t aqui, de x de t, foi isso que nós acabamos de ver. Deixa ele grande assim. 35. Pois bem, olha só, se você for olhar aqui para isso que nós colocamos aqui, isso que nós deduzimos, são poucas as vezes que eu faço demonstração, né, aqui com vocês. Mas essa aqui, como era bem bonitinha, é bem bonitinha também, eu fiz com vocês, é para não ficar um negócio assim. A série de Fourier complexa é assim, e você viu a clássica de outro jeito, ele fica, cara, mas por que esse negócio? Né? Aí você viu a ligação entre elas. Agora é o seguinte, se você vai usar então essa formulazinha aqui, o que você precisa fazer? Primeira coisa, eu preciso saber qual é o período. Eu não tenho essa informação aqui. Alguém lembra como é que eu calculo o período de seno, cosseno? Alguém está lembrado? É só pegar o 2π e dividir por esse número que fica aqui à esquerda. Ó. É só fazer isso aqui. Ó. Período é 2π dividido pelo númerozinho que está à esquerda do t, que é 3π dividido por 5. Então vai ficar aqui, conserva a primeira, que é 2π, multiplica pelo inverso a segunda, 5 dividido por 3π, aí cancela, vai ficar 2 vezes 5, 10 terços. Então veja, o período é 10 terços. Então, quanto que é a frequência angular? É 2π dividido por t, né? 2π dividido por t. Então, nesse caso aqui vai ficar assim, 2π dividido por 10 terços. Adivinha o que vai dar? Ó, 2π vezes 3 décimos. Aqui eu posso simplificar. Aqui 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá 5. E aí eu fiquei com 3π sobre 5. Tcharam! Acabou que a frequência fundamental, a frequência angular, fica sendo o númerozinho que está à esquerda aqui do t. Ficou sendo, né? Você verá que, no caso de você terá esse número aqui, esse mesmo númerozinho que está... Então, o ômega 0 ficou sendo 3π sobre 5. Se eu colocar aqui, para calcular bem aqui, eu vou ter que resolver uma integral de uma exponencial por um cosseno. Vocês se lembram quantas vezes, o que você tem que fazer para resolver integral de exponencial por cosseno?
Tem que usar a interação por partes duas vezes, a integral reaparece e aí você isola ela como se fosse uma equação. Bom, mas nesse caso, em particular, nós conseguimos fazer isso aqui mais rapidamente. Se você lembrar de como é que o cosseno é escrito, como é que eu posso escrever cosseno em termos de exponencial complexa? Seria E elevado a J vezes o argumento, que é assim, 3π sobre 5 vezes P Mais π sobre 6. mais π sobre 6. Depois mais de novo, É elevado a menos J. menos J, 3π sobre 5 3π sobre 5 vezes P mais π sobre 6. mais π sobre 6, divide por 2. Vou 2J separar isso aqui, não, só 2. O 2J no centro. Isso. Vou separar isso aqui e vou separar isso aqui também. Vou transformar isso aqui num produto. Então isso aqui vai ficar assim, é 1/2, né? Ó, 1/2 de E elevado a J vezes 3π sobre 5 vezes T vezes E elevado a J π sobre 6. Aqui depois mais 1/2 E elevado a menos J 3π sobre 5 vezes T vezes E elevado a menos J π sobre 6. O 2 já está aqui já. Agora, eu preciso escrever nesse formato aqui, ó. JK ômega 0 T. O ômega 0 é esse númerozinho que está aqui. Vamos colocar esse pessoal do lado de cá, ó, vai ficar assim. 1/2 de E elevado a J π sobre 6. E elevado a J, ó, K ômega 0, que é 3π sobre 5. Falou, coloca assim. Mais 1/2. Aqui de novo, ó, J, K ômega 0, que é 3π sobre 5T. Anotei um. Hã? Peraí que eu vou te mostrar aqui, ó. E elevado a menos J, π sobre 6, E elevado a Como é que você vai dizer? Menos J. ó, J, K ômega 0, que é 3π sobre 5 vezes T. Professor, mas não é menos J não aí também? Então é aqui que você vai ter que descobrir, ó, quem é que deve ser o K aqui, para que essa expressão aqui fique igualzinha a essa. 1. E quando esse K é 1, aqui ó, quando esse K é 1, o que está à esquerda dele não é o x 1? Então esse que está aqui é o x 1. Quem é o K que você vai colocar aqui? De modo que J vezes esse K vezes 3π sobre 5T dê isso que está aqui. Menos 1. Professor, Mas tem que ser o mesmo K. Não, não tem que ser o mesmo de lá não. Poderia ser diferente. Então aqui o K tem que ser menos 1 para que isso aqui vire isso. Então esse aqui, ó, o número que fica à esquerda, ó, esse aqui é menos 1, aqui é x de menos 1. Então esse aqui é x de menos 1. professor, mas estando na de cima, aí, não é menos J 3π sobre 5? Sim. Na de baixo só está J vezes 3π sobre 5. Se eu multiplicar por menos 1. Aí fica igual. Então a Mas pergunta é quando eu vou quem escrever é? na parte de baixo, tem que escrever só o J. É o J, porque você tem que comparar com essa forma aqui. J, K, ômega 0, T. O J sozinho, aí o K você tem que descobrir, ômega 0, T. Isso aqui é por Eu comparação. só fiquei meio em dúvida porque no J, π sobre 6 você colocou menos, entendeu? Eu coloquei sim, é verdade. Mas é porque isso aqui vai fazer parte do coeficiente. Na verdade, a exponencial é essa que tem, que eu vou olhar, né? É essa que tem a variável. A outra é constante, ela vai fazer parte lá do x. Então, isso aí você vai então estar comparando, está fazendo
uma coisa e comparando com o que está pronto lá. Você não está encontrando resolvendo uma integral. Você está encontrando comparando com isso aqui. E os demais x, hein? Então você tem aqui assim, ó, portanto, o xk, você encontrou que isso aqui dava 1/2 de E elevado a J π sobre 6. Se o K igual a 1, ele vale 1/2 de E elevado a menos J π sobre 6. Se o K é igual a menos 1. E ele vale 0 caso contrário. Então o sinal todinho ficou reduzido a isso aqui, ó. Como é que Todinho. sabe se vai ser 0 se caso contrário? Porque você vai fazer uma comparação. Olha só. Escreva isso aqui, expande isso aqui. Vai vir assim de menos infinito até chegar assim, x menos 3, E elevado a J vezes JK ômega 0T mais x de menos 2. Tarará. Você só achou que no K igual a 1 você tem alguma coisa. No K igual a menos 1 você tem alguma coisa. Mas se você juntar tudinho, dá o seu x de t original. O que tem que ter nas outras? Não é 0? Se tiver alguma coisa diferente de 0, você adicionando, vai mudar o sinal. Olha só, você tem que, a soma sua todinha, essa que vai de menos infinito a mais infinito, tem que dar só essas duas parcelas. Essas duas parcelas aqui é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso. Se você colocar mais alguma coisa aqui, já não vai ser cosseno mais, vai ser uma outra coisa. Ah, tá, entendi. Aí vai fazer 0 mais 0 mais 0 mais 0. Depois vai chegar uma hora, vai mais ser mais esse, mais 0, mais 0, mais esse, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0.